Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu me chamo Johnny Aliakim e estamos aqui preparados para mais um vídeo. E antes de tudo eu quero pedir a você, por gentileza, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like aí e compartilhe este vídeo com outras pessoas. A partir de hoje, deste momento, nós iremos começar uma série de exposições bíblicas, uma série de reflexões bíblicas a respeito de um tema muito importante para os nossos dias. Na verdade, o sentido de importância aqui é porque nós estamos vivendo nesse tempo e devemos então driblar essas dificuldades. E nós iremos então começar a partir de hoje, teremos mais ou menos aí uns 7 ou 8 vídeos a respeito de como vencer as crises. O que fazer em tempos de crise, né? E nós iremos usar como base o livro dos livros, o livro mais vendido, mais traduzido, o livro dos livros, o best-seller dos best-sellers, que é a Palavra de Deus, que é o livro de Deus. Iremos extrair algumas aplicações para as nossas vidas de como triunfar em tempos de crise, sejam elas quais forem. E nós iremos começar agora. Eu peço a você emprestar o seu tempo, por gentileza, e iremos então, não de forma exaustiva, não iremos exaurir o texto sagrado, mas serão reflexões. Eu não quero cansar você, não tomarei muito seu tempo, mas por favor, eu quero que você prenda a sua atenção agora para ouvir essas reflexões sábias que tiraremos então da Palavra de Deus. Vamos usar como base o texto de Hebreus, Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, e eu quero ler com você aqui alguns versículos. Diz assim então o livro de Deus: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então nós iremos, a partir de agora, fazer essa reflexão, essas reflexões, e iremos de forma sucinta, de forma simples, trazer aqui uma interpretação bíblica a respeito destes momentos difíceis, destas crises globais que estamos vivendo hoje por causa deste vírus assassino, como eu denomino o coronavírus. O mundo vive uma crise sem precedentes, não é? Hoje, por exemplo, 1 bilhão de indianos ouvirão o toque de recolher e serão confinados em suas casas. No Brasil já são mais de 47 mil casos confirmados e mais ou menos aí 3 mil mortes. Nos Estados Unidos já são mais de 800 mil casos confirmados e mais de 45 mil mortes. Este vírus cruel e letal também tem varrido a Europa. Vemos ali, por exemplo, na Itália, o principal país afetado na Europa, e também na África, e em muitas partes do globo terrestre se fala, na verdade o mundo está um caos, o mundo está realmente
com sérios problemas na economia, na saúde, em decorrência deste vírus mortal. Mas diante destas crises globais em que nós estamos a passar, o que fazer? Qual a postura nós devemos tomar ante estas problemáticas que nós estamos enfrentando hoje? Como o governo, como o mundo, como as potências, como aqueles países também que não são potências, como você que está a me ouvir deve então se portar ante essas dificuldades? Já se fala também em relação à economia, de recessão econômica, de depressão econômica, e eu irei também fazer um vídeo a respeito de depressão econômica e estarei postando por esses dias. Eu quero convidar também você a assistir, estarei falando sobre isso, é interessante, mas eu quero hoje falar um pouco sobre essas questões bíblicas, de como estes homens que aqui citamos, eles conseguiram então viver um tempo difícil de crise e conseguiram triunfar sobre essas dificuldades. É interessante dizer também, ouvinte, que a crise ela não é pós-moderna. Na verdade, o mundo vive em crise desde a queda do homem. Eu não quero me reportar à queda, mas é só para ficar com a título de introdução que esta crise que você está vendo, ela não é nova, na verdade. Nós, observando a história, vemos aí várias outras crises que na verdade quebraram o mundo até, por exemplo, a crise econômica de 29. Iremos fazer também um vídeo a respeito disso, tá bom? Onde a crise de 29 quebrou o mundo e agora então o mundo deveria então se reconstituir, se reconstruir economicamente falando. Mas no dia de hoje, por exemplo, já se fala em depressão econômica, recessão. Outro dia teve a reunião do G20, as 20 nações maiores do mundo. Eles entraram em comum acordo que injetariam assim então 5 trilhões na economia mundial. É claro, assistindo aqueles países mais pobres que foram mais atingidos pela pandemia do coronavírus. Então, queridos, o que fazer em tempos de crise? Nós temos um elemento essencial, um elemento que é a base da sustentação em meio às dificuldades, em meio às crises globais. E este elemento está no livro onde nós lemos aqui, no capítulo 11. Este elemento chama-se fé. Aí você pode me perguntar, o que é fé? Então, o escritor aos Hebreus, ele vai conceituar aqui o que é fé. Ele vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isto é fé. Fé é aquela confiança inabalável em Deus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode fazer e fez. Fé é você acreditar em Deus de forma confiante, de forma confiante, de forma inabalável. A fé, como diz o escritor aos Hebreus, é você crer naquelas coisas que não se veem, que a Bíblia Sagrada prega, por exemplo. Fé, na verdade, é você acreditar na mais importante de todas as coisas, de todas as verdades espirituais, que é no Deus eterno, Criador e sustentador de todas as coisas. Então, falando assim nos pormenores, fé é esta confiança, é esta fidelidade a Deus. E é interessante dizer para você que a fé bíblica, a fé que Deus exige, é esta fé que triunfará em qualquer situação difícil. Esta fé que Deus está falando aqui através da sua palavra é aquela fé que vai triunfar, que vai vencer qualquer circunstância adversa, qualquer crise, em qualquer tempo. E para isso nós temos aqui alguns exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Esse texto nos traz algumas explicações, alguns exemplos de fé de homens que viveram
por fé e não por vista. Homens que viveram de forma que agradaram a Deus em tempos difíceis, em governos, por exemplo, falidos, em crise econômica, em crise causada por peste como esta que estamos vivendo em nossos dias. E nós iremos aqui observar então esta primeira tríade de homens que viveram pela fé, por exemplo, como o texto aqui. Eu falei para você que eu não vou exaurir, eu não vou aqui explorar o texto. Eu não quero cansar você. Não vai ser aqui uma pregação expositiva trazendo a etimologia, a origem das palavras. Eu vou deixar isso para outro momento, tá bom? Eu quero trazer somente uma reflexão para você. E nesta primeira tríade que nós vemos na Bíblia, nós observamos 3 homens lá no princípio da história humana que viveram pela fé. Que foram esses 3? Abel, Enoque e Noé. Estes homens, especialmente Noé e Enoque, viveram em tempos difíceis, onde a população, o mundo já estava corrompido, as pessoas do seu tempo se distanciaram então de Deus, governos falidos, por exemplo, afastados de Deus, pessoas rebeldes, grandes pecadores contra Deus. E foi nestes tempos que estes homens, eles usaram a sua fé. Nós podemos dizer assim, nas minhas palavras, eles foram gigantes na fé. Eles se agigantaram na fé. Por exemplo, a Bíblia nos diz que Abel, ele era um homem justo. E um dia, ele e o seu irmão trouxeram ofertas para Deus. A Bíblia nos diz que Deus rejeitara então a oferta de Caim. Em contrapartida, Deus aceitara a oferta, o sacrifício de Abel. Sabe por quê? Porque Abel, ele teve aquela fé que agrada a Deus, a fé que obedecia a Deus. A chamada fé, aqui os teólogos já sabem, não é? A fé salvífica, né? Aquela fé que realmente crê nas verdades de Deus, sem duvidar. Agora, Caim, ele foi rejeitado porque a Bíblia fala que Caim era do maligno. Ele não trouxe o melhor, ele não vocacionou o seu coração para obedecer a Deus. Observando então na vida agora de Enoque, a Bíblia nos diz que Enoque, ele andou com Deus. E também a Bíblia nos fala que Enoque, ele era justo, ele era um pregoeiro da justiça de sua geração, assim também como Noé. E a Bíblia fala que ele agradou tanto a Deus que Deus o tomou para si, já naquele tempo difícil, tempo de crise em que o mundo já vivia. E o nosso terceiro exemplo, e vamos nos deter mais nele, porque neste tempo a corrupção tomou uma proporção muito grande, é o velhinho Noé. Como você conhece, todo mundo conhece a história de Noé. Já naquele tempo a corrupção estava bem elevada, estava lá em cima, e a Bíblia nos fala que Deus, então, ele se arrependera de ter criado o homem e ter posto este homem sobre a terra. Pesou no coração de Deus, devido à malignidade do coração do homem está muito grande. Então Deus fala com o seu servo Noé e diz então que vai destruir o mundo, vai subverter o mundo pelo dilúvio. Eu falei que esses homens eles tiveram uma fé gigante. O exemplo disso é Noé, por exemplo. Deus disse a ele que ia destruir o mundo com uma grande chuva. Só que antes Noé nunca tinha visto uma gota de chuva, uma gota de água cair do céu. Entende agora como ele teve esta fé que agrada a Deus? Mesmo não vendo, como a Bíblia fala, eles creram. Porque a fé é isto. A fé, ela crê no invisível. Não é? A fé, ela nos faz acreditar em coisas sobrenaturais, nas verdades grandiosas de Deus. Isso mesmo. E eu pergunto a você, qual tem sido o objeto da sua fé? Será que você tem depositado a sua fé no dinheiro, na sua fama? Tem depositado a fé no seu trabalho, nos seus braços fortes, na sua beleza? Qual tem sido o objeto da sua fé? Nós temos que depositar a nossa fé em Deus. Preste atenção.
porque Ele é digno de confiança, o nosso Deus. A nossa fé só faz sentido, só tem algum sentido porque ela tem um objeto poderoso. E o objeto da nossa fé é Deus. O bom senso pode até dizer, não acontecerá. A razão pode dizer, não pode ser. Mas a fé diz, pode ser e será, porque me foi prometido. Foi o que esses homens creram. Eles creram, como Abraão, por exemplo, vai ser a outra parte de nossa reflexão no próximo vídeo. Eu já convido você desde já. Nós vamos ver que ele creu contra a esperança. É muito complicado você crer contra a esperança. E aqui nós vemos, então, Noé exercendo a sua fé e agora ele vai construir aquela arca. E ele passou, sabe quantos anos, querido e querida que me assiste aí no meu canal, ele passou 120 anos construindo aquela arca. Muito tempo, não foi? Passou 120 anos, convocou a sua família, dissera para os seus que Deus aparecera a ele e lhe comunicou essas verdades gloriosas. E eles passaram 120 anos construindo a arca, mas também pregando a palavra de Deus. E a mensagem de Noé era uma mensagem de juízo, que Deus ia subverter o mundo, que Deus ia destruir o mundo com um dilúvio, se o mundo não se arrependesse dos seus maus caminhos. Infelizmente, a mensagem de Noé, ela não surtiu efeito. Infelizmente, Noé não conseguiu salvar, ganhar uma alma, uma pessoa, exceto a sua família. Olha só, que complicação já estava naquele tempo o homem, em grande crise de identidade, crise moral, crise ética, porque tem vários tipos de crise, e aqui eu quero abarcar todo tipo de crise, porque nós não vivemos somente uma crise econômica, uma crise na saúde por causa desse vírus, vivemos várias crises, e aqui iremos então elencar essas crises de forma sucinta. E então nós sabemos o desfecho da história, depois de 120 anos de construção da arca, a pregação de Noé para com aquele povo mau e cruel, Deus então, ele manda chuva, não é? E a terra é inundada, a mais alta montanha ficou submergida pela água. Noé passou vários meses dentro da arca, esperando a água baixar. Então agora começaria uma nova vida, teriam então que povoar a terra outra vez, por causa da malignidade do coração do homem. E hoje nós vemos muitas pessoas desesperançosas, pessoas desesperadas, pessoas pensando até em dar cabo à sua vida, pessoas pensando que nada do que elas irão fazer daqui por diante irá dar certo, mas não perca a fé, acredite em Deus. A fé em Deus, ela nos faz triunfar em qualquer hipótese e qualquer circunstância, em qualquer situação. A fé que Deus ele nos propõe é uma fé confiante. E outro aspecto muito interessante, a fé ela traz em seu bojo a obediência. Na verdade, a fé que Deus exige é impossível de ser separada de obediência. Todos estes exemplos que eu dei aqui para você foram seguidos de obediência. Quando Deus chamou esses homens, eles logo obedeceram, por exemplo, como Noé, né? A fé dele foi uma fé obediente, porque ele creu nas promessas de Deus, ele creu que Deus ia destruir o mundo, e por isso fez a arca, a barca, para a salvação sua e da sua família. Como Abel, por exemplo, como Enoque também, que creu em Deus. E esta fé, como diz o doutor Hernando Dias Lopes, ele vai dizer que a fé é o braço estendido de um mendigo para receber o presente de um rei. Não é? A fé, ela faz você acreditar em coisas que estão, na verdade, do outro lado da muralha, estão muito longe, muito além de você, mas você crê que vai chegar, crê que as promessas de Deus, aquele que criou o universo e sustenta o universo com o poder das suas mãos, ele vai cumprir, tintim por tintim, tudo aquilo que
que Ele disse, tudo aquilo que Ele prometeu, porque a Bíblia nos diz que é impossível que Deus minta. Quando Deus profere palavras, são palavras de verdade. Então, querido e amado, aí ouvinte, e está vendo este canal agora, você que porventura esteja tristonho, desesperançoso, você que perdeu o emprego, você que pensa que não voltará mais para a sala de aula, já já esta crise irá passar e a vida irá continuar, já já estes problemas irão passar, porque Deus, Ele quer abençoar o mundo, mas Ele quer também que o mundo se volte para Ele com esta fé confiante nele, com esta fé obediente a Ele. Ele permite certas situações em nossas vidas para que possamos então nos achegarmos a Ele. E você, com o seu cérebro aí, com mais de 1 trilhão de neurônios, você é inteligente, o público ao qual estou me referindo aqui, do YouTube, é inteligente e vai saber que a vida, ela não é somente um mar de rosas, não é? A vida é como 4 estações do ano. As 4 estações do ano é assim a nossa vida, não é? Nunca fica no verão, sempre vem a primavera, o outono e o inverno também chega em nossas vidas. O inverno fala de dificuldades, fala de noites escuras e sombrias e frias. Todo ser humano passa por dificuldade, tanto o rico como o pobre, como o magnata e o plebeu. Todos nós vamos passar por adversidades nesta vida. Agora, o problema não é as dificuldades, não são as crises na verdade, mas como nós vamos nos portar diante destas dificuldades, destas adversidades. É inevitável que as crises não venham, elas sempre virão, mas nós temos que sempre ter a postura de subir em cima de um gigante e olhar além das dificuldades, das adversidades, das crises globais, das crises existenciais, das problemáticas da vida. Temos que ter uma postura firme para não sermos sucumbidos pelas dificuldades, pela pandemia, pela crise econômica. Talvez você está falando, mas a minha despensa não tem mais nada, não é? E a minha família sofreu uma perca, agora morreu alguém por causa deste vírus ou por qualquer outra enfermidade. Mas creia que até na morte há esperança para o justo. Creia que Deus, Ele criou tudo do nada. O universo, as estrelas, os cometas, as galáxias, as nebulosas, tudo que você vê hoje. Como a Bíblia nos diz e como nós lemos aqui, pela fé, nós entendemos que pela palavra de Deus, os mundos, quer dizer, o universo foi criado. E Deus pode prover e proverá para você aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Se você precisa mais de fé, Ele lhe dará alimentos, estudo, dinheiro, porque Deus é o Deus de toda a provisão e Ele tem cuidado dos seus, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da humanidade. E eu creio que depois desta crise, dessas dificuldades causadas por estes males que estamos vivendo, as pessoas serão pessoas melhores, pessoas mais humanas, pessoas mais decentes, mais respeitadoras. Os filhos serão mais obedientes, os esposos serão mais amáveis e as esposas também. Eu não estou dizendo que essa crise irá mudar o mundo, não, eu estaria mentindo, não estaria sendo racional nem inteligente aqui. Mas eu quero dizer que a vida de muitas pessoas, depois desta pandemia, irá mudar porque elas serão pessoas mais humanas, elas viverão melhor em sociedade, elas terão mais foco no pobre, por exemplo, como o experiente economista Delfim Neto, interessante, depois eu vou falar no nosso canal também sobre isso, sobre economia. Ele vai dizer que esta crise, esta pandemia colocou o pobre em foco. Agora todo mundo fala do pobre, não é? Pois é, serviu para isso também, nós temos que entender isto, não é? E depois dessas dificuldades, com certeza, nós experimentaremos dias melhores, o Brasil voltará a crescer, o meu Acre, por exemplo, voltará a ser abençoado, mas eu quero frisar que Deus, para abençoar o seu povo, Ele exige essa fé
esta fé fiel a Ele e a sua palavra. Muito bem, então, este foi o nosso primeiro encontro a respeito destas reflexões, desta série de reflexões que iremos continuar. Espere o próximo vídeo, com certeza Deus irá continuar abençoando você, a sua família, a sua vida. Que Deus te abençoe.